Olá, meu povo, minha pova, meus amores, minhas amoras. Mais uma vez eu tô aqui invadindo a casa de vocês, sentando no sofá para bater um papo, para estudar, para botar conteúdo em dia. Hoje nós vamos falar sobre numerais, tá? Conteúdo da página 181 do nosso livrinho de português. Preste atenção. É a classe gramatical do numeral. Nós vamos falar sobre elas. Preste atenção. Numeral é a palavra que dá a ideia de número. Você identifica logo que está dando a ideia de um número. Por exemplo, um carro, um boneco, um computador. Dobro. Você já sabe que vai fazer o quê? Vai multiplicar por 2. Terceiro, você já sabe que é a ordem que a pessoa chegou. Metade, a metade de alguma coisa. Então, essas palavras são numerais. Você identifica que é um numeral já observando a palavra, certo? Então, vamos continuar. Agora, nós vamos classificar esses numerais para entender melhor. Olha aqui. Os numerais podem ser classificados de 4 formas. Nós vamos aprender as 4 formas que eles podem ser classificados. Aqui está. Cardinais indicam números ou quantidades. Por exemplo, comprei 2 cadernos. 2, numeral. Comi 4 pastéis. 4, numeral. Por exemplo, também posso escrever assim, tenho 5 gatos. Quantidade, numeral cardinal. Posso colocar, em casa somos 2 irmãos, ou 5 irmãos, ou em casa somos 7 pessoas. Isso tudo é numeral cardinal. Todos esses numerais são cardinais. Agora, nós temos os numerais ordinais. Ordinais indicam ordem ou posição em uma sequência. Por exemplo, quando vocês falam assim para a tia na hora da saída, tia, posso ser o primeiro da fila? A fila é uma sequência de pessoas. E nessa sequência tem o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto. Esses lugares indicam ordem. Esses numerais estão indicando ordem, posição. Ele é o primeiro da fila. Primeiro é o numeral ordinal. Está indicando ordem, a ordem que ele chegou, a ordem que ele está. Fui o 8º colocado. 8º, ordinal, é a ordem em que ele recebeu a colocação dele. Então, outro exemplo, Mariana foi a 4ª aluna da fila. Lucas recebeu a medalha de primeiro lugar. Essas palavras são ordinais, esses numerais ordinais, tá? É um numeral, mas neste caso, ordinal. Cardinal, ordinal. Cardinal, 1, 2, 3, 4, 5. Ordinal, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Vamos continuar. Agora, nós temos o quê? O numeral multiplicativo. Os multiplicativos indicam... Deixa eu botar aqui. Não, deixa assim. Multiplicativo, tá bom. Já botou tudo no singular, então tá certo. O numeral multiplicativo, ele indica o número de vezes que uma quantidade é multiplicada. Por exemplo, aquelas palavrinhas que nós aprendemos no nosso livrinho de matemática. Dobro, multiplica por 2. Triplo, multiplica por 3. Quádruplo, multiplica por 4. Quíntuplo, multiplica por 5. E assim sucessivamente. Essas palavras dão ideia de quê?
de multiplicação. Você lê a palavrinha, você já sabe que é uma multiplicação. Então, são numerais multiplicativos. Olha aqui, paguei o dobro do valor. O dobro, então o valor que eu paguei foi dobrado, multiplicação. É uma multiplicação por 2. Por exemplo, deixa eu ver um outro exemplo aqui, mas João tem o triplo das minhas figurinhas. Triplo, dá ideia de quê? De 3 vezes mais, de uma multiplicação. Agora, nós temos o numeral fracionário. Numeral fracionário indica o número de vezes que a quantidade é dividida. Pela palavrinha, você já sabe em quantas vezes aquela coisa foi dividida. Preste atenção aqui, ó. Comi a metade da pizza. Isso quer dizer que eu dividi a pizza em quantas partes? Em 2. E eu comi a metade. Metade quer dizer meio, partir no meio. Usei meia colher de café. Quando eu falo meia colher de café, você já sabe que eu parti a colher no meio, o açúcar no meio. Eu não enchi a colher toda. Eu coloquei só a metade da colher. Olha esse aqui. A quinta parte é 12. Então, eu dividi um número por 5 e descobri o 12. Então, quinta é um numeral fracionário. Agora a tia vai colocar algumas frases aqui para vocês responderem, tá certo? Para vocês me dizerem se é cardinal, se é ordinal, se é fracionário ou se é multiplicativo. Vamos lá. Bom, nós vamos usar as palavrinhas cardinal, ordinal, multiplicativo ou fracionário. Primeiro, nós vamos identificar as palavrinhas nas frases, tá certo? Então, vamos lá. Mamãe comprou 10 laranjas. 10. Quantidade. Vamos usar a canetinha vermelha. Tá aqui. 1/4 dos alunos faltaram. Quarto. Tá aqui. 1/4. Né? Agora, ele foi o 6º colocado. Sexto. Eu tenho o 6º de sua idade. Então, agora, vocês vão identificar para mim, vão classificar essas palavrinhas em cardinal, ordinal, multiplicativo ou fracionário. Então, vamos lá. Cardinal, a gente sabe que dá ideia de quê? De quantidade. Qual é o que é quantidade? Tá aqui, ó. 10. O 10 deu ideia de quantidade de laranjas. Bom, o ordinal, ele dá a ideia de posição, de ordem de lugar. Então, qual é o que está com ordem de lugar? Tá aqui, ó. Sexto. Ele foi o 6º colocado em uma corrida, ou em um jogo, uma competição, ele foi o 6º colocado. Agora, multiplicativo. Multiplicativo indica o número de vezes que você vai multiplicar, que você vai realizar uma multiplicação. Qual é? Tá aqui, ó, sextuplo, porque nós vamos multiplicar por 6. Quando você vê a palavra sextuplo, você já sabe que é uma multiplicação por 6. Agora, fracionário. Fracionário indica o número de vezes que o número vai ser dividido. Aqui, ó, 1/4 dos alunos faltaram. Então, pegou a turma e dividiu por 4. Quarto é dividir por 4. Então, tá aqui o numeral fracionário. Deu para entender? Então, agora vocês vão poder realizar a tarefinha do livro, que está na página 184, 185. Facinho. Teve dúvida? Volta no pontinho para olhar. Na página 182, 83, tem uma lista de numerais cardinais, ordinais, fracionários e multiplicativos. É só observar com atenção que vai fazer certinho.
E aí, a nossa aulinha de português, por hora, né, por agora, está terminada. Então, por favor, abra a porta para que eu possa voltar. Quando a gente visita alguém, quando a gente vai embora, a pessoa tem que abrir a porta para a gente ir embora, para poder a gente se sentir bem-vinda, para poder a gente voltar novamente. E com certeza eu vou voltar. Daqui a pouco eu estou de volta na casa de vocês. Tá certo? Um grande beijo, um abraço bem gostoso, ó. Um coraçãozinho cheio de amor. Compartilha o vídeo, dá um like, bota um coraçãozinho, um recadinho, qualquer coisa para eu saber que vocês estão vendo os vídeos. Tá certo? Beijos, fiquem na paz.